acontecer a festa, a gente chega aqui e fala, a gente quer fazer uma festa. E aí, a gente fala, qual é a festa? E deixa, entrega e vai embora. E um dia a gente chega e olha para ficar tudo bonito, gente. Tá lindo, né? Tudo bem feito, tudo organizado, eles fazem com amor. Então, estão todos de parabéns. O meu terceiro agradecimento, na verdade, maior, vai para vocês, sem convidados, teremos festa. Ao nosso núcleo familiar que está aqui, e esse é muito especial, esse agradecimento do coração mesmo, porque essa gente aqui ensaiou no final do dia, depois de um dia de trabalho, gente que veio gravar, ensaiar com todo amor, com todo o coração. Esse é o nosso núcleo familiar. Esse núcleo familiar é uma banda que chama Galeira, e está aqui hoje. E a gente teve duas adesões, que é o Rodrigo, com esse violino maravilhoso, o Bruno, que é o tecladista, já virou um filho. O Rodrigo é o pai do namorado da Carol, do neto do Márcio. Então, é mais de família, aqui é tudo família, né? Eu queria agradecer a minha amiga Basti, eu não sei onde está, acho que está ali. A Basti é uma amiga jovem, ela pode ser minha filha do Márcio, mas ela nos acolheu na igreja presbiteriana da Gávea, nós fomos para lá há 3 anos, com tanto amor, com tanta disponibilidade. Ela ensinou para a gente as partituras de piano que a gente vai cantar aqui hoje. Muito obrigada, Basti, pelo seu carinho. A gente quer agradecer ao fotógrafo, o Fábio, que se virou nos 30 para estar aqui hoje, nos atendendo. Abriu uma brecha lá na agenda dele e falou, não, eu vou lá, eu vou registrar esse momento especial de vocês. Obrigada, Fábio. O pessoal do som, Gustavo e Flávio, que desde ontem estão aqui andando por essa casa para fazer acontecer essa festa. E a você, Márcio, porque mais uma vez você segurou na minha mão e falou, vamos lá. E a gente vê depois o que tem lá embaixo. E a gente pulou. Estamos aí. 20 anos de casamento também estamos comemorando, não é pouca coisa, né? Pela publicidade aí. E agora o Márcio vai falar umas palavras, depois eu vou falar, né? E depois nós vamos ter início à apresentação musical. O Márcio é um cara muito chique, ele nós conhece, ele é mais tempo, já sabe disso, né? Então, para ele fazer discurso, a condição foi ter fundo musical, uma música correlacionada ao tema. E a gente vai cantar a música, e aí vocês vão entender na hora que eu começar a falar. Bora lá, pessoal?
Brasil para me ajudar a compassar isso sem cansar vocês. Esse refrão pautou a minha vida, pautou alguns momentos da minha vida muito importantes. Eu não tenho tempo a perder, me guiou em algumas ocasiões singulares e importantes. Então, por isso eu peguei esse tema e esse refrão. 80 anos. Há muitas lembranças, há muitos momentos que eu vibrei e vivi, e há outros que eu deixei passar desde. Acho que isso ocorre com todo mundo. Mas, esse momento, eu me recordo exatamente dessa diferença que existe em 80 anos, principalmente. Os momentos que eu vibrei, sem dúvida, e vivi, estão relacionados à minha infância, estão relacionados à infância dos meus filhos e outros que eu vou falar. Mas a minha infância foi passada no interior. Na época que não dormia, era na rua. Alguns de vocês viveram isso. Era uma época muito especial. Um detalhe, foi na casa da minha avó. Não tem nada igual. Então, uma infância no interior, na casa da minha avó. Lembranças que eu nunca poderei esquecer. A infância dos meus filhos, eu curti muito a infância dos meus filhos. A idade da inocência, em que o pai não é um herói. O pai é o herói máximo. E eu acho que, se não fui para eles assim, eu curti como se fosse. Mas eu me lembro de um detalhe que eu dizia para eles: quando vocês tiverem algum problema, me chamem o Shazam, que ele vai ver um ângulo. E esse aqui chamava. O Bruno chamava o Shazam, mas eu nunca apareci. E a inocência se desfez, mas esses momentos eu perdi, nunca esqueci. Outros momentos muito importantes, isso já agora, na fase adulta, há 40 anos, exatamente há 40 anos. Eu trabalhava no emprego muito bom, estava muito bem posicionado, mas eu resolvi seguir um sonho que eu tinha. Eu queria empreender. E eu deixei aquele emprego e fui empreender. Nesse momento, nesse refrão, eu não tenho tempo a perder, falou muito na minha decisão. Um outro momento muito significativo para mim foi quando eu pedi a Ana Mara em casamento. Há 20 anos. Então eu também não tinha tempo a perder. Nesse momento, eu ganhei uma filha. Eu aprendi, então, como se cria uma menina. Foi pelo menos uma fase já cantada dela, mas eu consegui pegar isso também. Foi muito bacana para mim. E esses daí foram momentos realmente que eu vibrei, eu vivi. Então, eu me recordo deles perfeitamente hoje. Mas há momentos, aconteceram momentos que eu perdi. Eu deixei passar. Esses eu não tenho recordação, eu deixei passar. Mas a minha família me chama a atenção para o fato que, digamos, me coloca nesse contexto.
sorrio, eu não grito quando isso é esperado. E eu faço. E esses momentos eu deixei passar. E perdi todos esses momentos. Mas agora, chegando aos 80 anos, eu realmente não tenho tempo a perder. Então eu vou dizer a vocês mais ou menos o que eu gostaria de ter nesses 80 anos na frente. Eu quero saúde e felicidade para viver ao lado da minha companheira, da minha família, dos amigos que fiz, daqueles que ainda permanecem assim, porque eu perdi muitos, e daqueles que estão chegando. Mais simples ainda, eu quero um bom café da manhã, roupa que não aperta, respeito, claro, viajar bastante, um saudável cochilo vendo televisão. Quem é que não gosta, né? Que ninguém me chame nessa hora, eu estou cochilando. Contas pagas e um saldo bom. São coisas assim que eu pretendo ter. Não há cansaço nem desinteresse na minha vida nesse momento. Há apenas, quando eu digo isso, né, eu quero isso, há apenas um filtro do que eu tenho de reserva. Para a reserva que eu tenho, melhor dizendo. Eu não quero tumulto, eu não quero estresse, não quero drama. É uma coisa simples. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que compartilham conosco esse momento e estão valorizando por demais o tempo que eu não tenho a perder. Muito obrigado.
hoje era a sala de xadrez, que se reuniam no domingo. E será que tinha piano? Será que as pessoas cantavam, alguém tocava? Tinha ceia de Natal nessas salas? Família. E era esse sentimento que estava dentro de mim, desde o início, falar em família. Não falar sobre família na minha vida aniversário, era bizarro, né? Tudo bem, saímos daqui, vamos embora. Dias depois eu fui na livraria da Travessa, no shopping, eu vou comprar um aqui, eu gosto muito de ler. Cheguei lá, à porta, tinha um pedestal de livros no topo. Tinha um livro que todos aqui já devem ter ouvido falar, ou pelo menos leram, né? Ou o contrário. Leram, ou enfim, não importa. É um best-seller antigo e eu sempre falava para comprar esse livro, eu nunca fazia isso. E esses eu comprei isso. Cara, cheguei lá, comecei a ler mais. Arroz de Palma, Francisco Azevedo. Eu me encantei com a história do Sr. Antônio, um senhor de 88 anos, cozinheiro, estava lá na fazenda dele, na cozinha da fazenda, um dia de domingo, preparando o almoço para receber a família. Eu falei, caramba, é família, nunca falo sobre família, não tem jeito. Aí, separei os trechos, ao invés de eu escrever no discurso, não ia sair lá essas coisas, né? Eu falei, eu vou compartilhar com eles trechos desse livro, porque o Sr. Antônio, ele define família durante todo o livro e atrelada à culinária. E eu adoro cozinhar, fechou redondo, né? Mas vocês podem ficar tranquilos, tá? Porque se juntar para não dar neguinhos. Então, eu vou compartilhar com vocês, porque é muito bonito. E é pequeno, mas eu espero que vocês sintam como eu senti a beleza das definições sonhas. Começa assim, olha. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes e reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Natal. Pouco importa a qualidade da panela. Fazer com família exige coragem, devoção, paciência. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. Há quem acredite na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Não existe família aos Baldaranha, não existe família Bernier ou família Bolivar. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família do seu jeito. Há famílias doces, das amargas, afrontadas e aquelas que nem gostam. Seja como for, família é prato que deve ser servido quente. Aproveite o máximo a sua, porque família é um prato que, quando acaba, nunca mais se repete. Ser da família é ter o mesmo sangue? Então, por que nossos pais têm sangues diferentes? Que fator RH nos fará mais felizes? Que grupo sanguíneo nos reunirá na mesma mesa para beber e cantar? Em breve tocará o sinal e o professor Deus vai tomar a minha prova. Eu já tinha tantas questões sem resposta. Afluentes de um só rio somos todos, artérias de uma só veia que deságua no coração. Bela missão essa que nos foi dada, a de nos criarmos e recriarmos pacientemente a cada dia. Sem que o sangue nos suba a cabeça, é o que peço, porque família somos todos. É isso, meus caros. Se nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. O que está acontecendo aqui hoje é uma festa de família, gente. Nós somos todos irmãos. É isso. Aproveitem. Aproveitem a sua família. Agora a gente vai cantar só a família, aqui um louvor. E depois nós vamos cantar mais dois. E aí a gente conta com a participação de vocês. Está aqui na programação a letra. Quem souber cantar, canta. E quem não souber, canta também. Não tem problema não. Aqui não The Voice, tá? Então a gente vai poder cantar junto. Mas essa primeira agora vai ser emocionante, tá bom? Então vamos lá.
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
Agora nós vamos abrir a pista de dança aqui no outro. Desculpe, tem a relação com desculpa. Boa noite. Agora ela tem esquecido, minha amada madrasta, ela tinha me pedido para uma música de alta só para fingir que é mais Início. Ela tinha me pedido para fazer uma oração, mas a gente não tem seguido tudo como pede para a gente. Então eu resolvi mudar um pouquinho, queria pedir para a irmã Vivi vir aqui. A Vivi vai falar um pouquinho a respeito da Lara e eu falar aqui representando meus irmãos. Eu não falei para eles o que eu ia falar, mas o sentimento de nós três é idêntico, então eu vou falar em nome de nós três. Então, pessoal, boa noite. Obrigada a todos pela presença, que hoje é um dia muito especial para a nossa família. Eu sei como minha mãe e o Márcio planejaram esse dia e realizaram, e como eles estão muito felizes de estar aqui com vocês. E eu queria falar sobre a Lara, uma mulher guerreira que veio do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Itaperuna, querida dela, muito jovem, para tentar a vida aqui no Rio de Janeiro, e passou por muitos percalços, a vida foi muito dura com ela, então só me faz ter muito mais admiração, respeito, por essa mulher guerreira que ela é, que me criou sozinha, duras penas, foram muitas coisas que a gente passou nessa vida, e ela foi brilhante, uma mãe maravilhosa, presente, que nunca me deixou faltar nada, sempre presente em todos os momentos da minha vida, sempre com amor, com carinho, fazendo tudo que estava ao alcance dela, e muitas vezes muito além do que estava ao alcance dela, para garantir que eu tivesse tudo que eu queria alcançar, que principalmente era me formar em medicina, e isso eu consegui graças a ela. Minha mãe é um referencial, é tudo na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida sem a minha mãe. Mulher maravilhosa, guerreira, uma avó excelente, a vida poderia ter uma avó como ela, assim, que tem tanto amor, tanto carinho, que faz tudo para esse neto da mesma forma como ela fez para mim. Eu até brinco que hoje eu não existo na vida dela, que hoje só Davi que existe na vida de Ana Mara. Eu agora estou ali, em segundo plano. Então, assim, eu só tenho a agradecer e homenagear essa mulher linda por dentro e por fora, maravilhosa, que eu só sou quem eu sou hoje graças a ela. Então, minha mãe é meu filho. Obrigada por você existir na minha vida, obrigada por Deus ter me dado você como mãe. Não consigo pensar em outra pessoa que não você vai ser minha mãe. Não tem direito. Na verdade, eu estava falando com você que hoje aqui nessa festa. Não, foi uma maquiadora lá na minha casa. Eu falei, sempre falei da minha filha, é inevitável. Eu falei para ela ter muita sorte nessa vida, porque uma filha que nunca deu trabalho. Daí a Patrícia, prima dela, que começa a deixar a Titinha, a Anne também, não me deixa mentir. A Virginia foi uma filha exemplar. Ela nunca tive que conferir boletim de escola, nada. Ela era autossuficiente desde sempre, não deu trabalho, na adolescência foi super tranquila, já começou a estudar medicina na adolescência, porque quem vai para o Santa Luchinha, estudar no Colégio Santa Luchinha, já começa a carreira lá no Santa Luchinha. Então, ela é complicada, ela sempre foi compenetrada, ela sempre foi determinada. Decidiu ser médica com 5 anos de idade, isso não é qualquer coisa, não é na idade da vida. Então, eu também sou muito grata a Deus por ele ter me dado essa filha. E só por ela ser como ela é que eu consegui. Porque senão eu não teria conseguido sozinha, de jeito nenhum. Abaixo de Deus, obviamente, não teria.
Muito obrigada. E outra coisa maravilhosa que minha mãe fez por mim, que foi ter levado para a igreja, levar para conhecer essa, Ana Paula, a Maria que está aqui, né, que eu acho que também sem Deus a gente não segue o caminho que a gente deveria seguir. Né? Então, ela não me deu o seu amor, carinho, proteção, tudo que o pai e a mãe fazem com o filho, mas como também deu amor espiritual. Né? Sem Deus a gente não é nada, não é isso? E, para completar assim, a minha história, quando eu estava com 18 a 19 anos, Márcio entrou na minha vida. Né? O pai que eu sempre desejei, sonhei, que me acolheu como filha, né? Nunca fez distinção assim, entre a minha pessoa e o Fábio, o Bruno, o Carlos, me acolheu de fato como filha. Né? Assim, desde sempre foi uma relação muito boa. Assim, foi um encontro de almas ali mesmo. Assim, encontrei no Márcio um exemplo de homem, de caráter, de pai e de família. Minha família que eu sempre quis, ele completou. Né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus pelo dia que você foi nas nossas vidas. Você completou a nossa família e você sabe que você é o pai do coração. Né? É a minha família. E nunca é bom deixar um advogado falar, porque pode se alongar. Mas eu tenho um agravante. Meu sonho era ser pastor, o meu pastor. Então, pastor é advogado, vocês porque aí vai ser curtinho. Então, como eu queria ser pastor, e falando com o papai mais uma vez em nome de nós três, eu queria começar com um ensinamento bíblico. Pode parecer até estranho a primeira coisa que eu vou falar. Eu queria falar de maldição hereditária. Existe um conceito na lei mosaica, em Êxodo, que fala de maldição e bênção hereditária. O que seria isso? Eu poderia amaldiçoar uma pessoa, você vai à distância, e a tua próxima geração também, e a tua próxima também. Esse seria o conceito da maldição. Ou poderia abençoar. Falar, você vai ter filho, vai prosperar financeiramente, o filho, o teu neto. Esse é o conceito da bênção hereditária. Na psicologia, saindo um pouquinho da parte teológica, a psicologia tem um conceito muito parecido, que é a repetição de padrão. Ou seja, o que meu pai fez, eu vou fazer, sem querer, sem pensar. A gente tem um caso muito clássico lá em casa com o papai, que o papai, tudo que ele faz, ele corta nele. O Bruno escapou, mas eu e o Fábio é batata. Nós dois, todos que fazemos, a gente tem que morder a língua para se concentrar. Isso seria uma repetição do padrão. Qual seria o normal, então, que eu ia falar agora com vocês? Que eu repetiria, eu falei, Bruno repetia, repetimos o padrão do papai, que é muito bom e etc. Mas não é isso. Vou buraco um pouquinho mais embaixo. E o que eu vou falar não tem nenhuma acusação a ninguém de passado, nem nada. Mas é uma circunstância. Eu não sei se o pai chegou a falar detalhadamente aqui da infância dele, mas ele foi bem claro. Ele falou que ele morava com a avó. O pai teve uma infância muito feliz na nossa amada cidade de Vassouras, mas com a avó. Em toda a infância e adolescência, o papai não teve pai. Nenhum. Ele cresceu sem a referência paterna. Um pai aparece já na final da adolescência e juventude, e não como o papai apareceu para viver. Mas sem a referência que não existia, passa a ser uma referência muito ruim, muito agressiva e criou muitos problemas para ele. Então, qual seria o esperado? Eu olhei aqui na Bíblia 6 características da psicologia de pessoas que tiveram a ausência paterna ou pai muito ruim. Quais são as 6 características que ele deveria ter passado para nós? Primeira característica de quem não teve pai ou teve um pai ruim é uma pessoa ausente da sua relação com os filhos. Então, agora eu vou falar do papai. Ele trabalhava na nossa infância de jeito rápido. E a gente não tinha muita dimensão do que era isso, do
pode ter faltado um dia ou outro, mas na minha memória, todos os dias o papai estava presente. Agora, nos anos 80, quando não existia essa relação tão próxima que existe hoje de pai e filho, não me recordo de nenhuma reunião, posso falar, de nenhuma reunião de escola, o professor, um de nós três, não vou falar aqui para não acusar, e um de nós três exigia a presença dos pais constantemente na escola, e todas as vezes o papai estava. Ele desmarcava a viagem para São Paulo, perguntando para onde quer que fosse. Eu não me lembro de nenhuma vez, nenhuma reunião escolar que ele não soubesse ou que ele não estivesse. De novo, 3 meninos, anos 80, apaixonados por esporte. A gente fazia judô, futebol, vôlei, natação e etc. Cada um esporte, cada um evento, cada um dia. Competição de judô, nós perguntávamos 2 dias inteiros de competição. E aí eu tenho certeza absoluta, ainda bem que vale para confirmar, nunca o papai faltou uma competição. Outra coisa que nós não conseguimos entender na época, o papai almoçava em casa constantemente. Eu tenho muita recordação que eu chegava na escola e ele estava almoçando lá, e para mim era normal, para o Fábio era normal, para o Bruno era normal. Mas no fundo não era, porque ele trabalhava no banco americano e exigia horário. Então hoje eu consigo entender que ele fazia das tripas de coração para fazer isso. E o último ponto só, que mostra que não teve ausência, foi o Fábio que ele começou outro dia. Nós 3 fazendo judô, pequenos, o Fábio mais velho resolveu que ele não queria fazer. E o papai entendia que era bom para a gente fazer o esporte. O que aconteceu? O Fábio falou: quero sair no domingo. Quem estava na segunda, na nossa aula de faixa branca correndo? O papai. Então, se tem uma coisa que ele não foi na nossa infância, foi ausente. A segunda característica é quando existem casos que a pessoa que teve essa dificuldade com o pai na infância e juventude, ela é presente. Mas ainda que ela seja presente, ela não está em espírito. Ela não está no momento de lazer. E aí, de novo, eu não tenho como colocar isso nos ombros dele. Não existe para nós 3, de nenhuma maneira, pensar em infância, adolescência, sem a figura do papai. Nós tínhamos um sítio de Vassouras dele, e a recordação dele jogando bola com a gente no campo, com centenas de crianças, era constante. São as coisas. Na época, sabe o que eu achava? Que ele estava se divertindo de estar jogando bola. Um monte de criança de 5, 6 anos. Óbvio que não estava. Estava por estar com o filho. Então, nos momentos de descanso, ele era muito presente. Ele não descansava da gente em um segundo. Outra lembrança do Fábio também que passou, no fim de semana, que a gente resolveu que a gente precisava ter um autorama em Vassouras. O papai sempre foi muito engenhoso com as coisas, montou o quarto inteiro que ele tinha feito para a gente, um autorama que descia do teto. Talvez não fosse o que eu imagino hoje em dia que era, mas a minha lembrança é que o autorama descia quase como uma nave da Xuxa, assim, do teto, no isopor, e a gente teve o autorama mais legal que qualquer criança jamais pode ter tido. Mas a maior lembrança do que brincar de autorama, que era uma brincadeira chata, era o papai montando com a gente, tendo paciência de ficar com a gente o tempo todo. Da mesma forma que nós 3 aprendemos a jogar buraco com o papai. Não tem como não imaginar a gente em Vassouras ou a gente em casa sem estar jogando um buraquinho com ele nos explicando tudo. Então, eu não tenho os 2 primeiros elementos do pai ausente, eu não posso jamais colocar nas costas do meu pai. Nem a ausência, nem se ausente estar, nem se estando presente ser ausente. A terceira coisa que o pai faz, ele não está ao lado dos filhos dos problemas e sonhos. Eu vou exemplificar também porque um fato de cada um de nós, porque nós jamais poderíamos colocar essa culpa nas costas dele. Em relação ao Bruno, e aí uma característica muito interessante do papai. O Bruno, quando se formou na UERJ, tinha um bom emprego na Globo.
que ele se formou, não existia vaga, então ele resolve, criam para ele, o chefe dele, acho que era Brito, o nome, se não me engano, fala, olha, Bruno, eu vou criar uma vaga temporária para você, e depois, quando entrar a vaga de dinheiro, você vai. Era um absurdo ele não aceitar. Ele não queria aceitar. Surgiu uma vaga para ele trabalhar na Baia, ele veio convosco, com horário de fábrica, com algo diferente do que ele fazia, e ele resolveu fazer isso. E aí o Bruno me narrou que o papai conversou com ele longamente, mostrou para ele, mas respeitou a opinião do Bruno, mesmo no alto da experiência dele com o pai, sabendo que era errado. Ele respeitou essa vontade do Bruno. Ele apoiou o Bruno no sonho dele, que era ir para a Baia, ia casar com a Regiane, e o Bruno, o papai apoiou. Comigo eu também tenho uma experiência. Eu tive uma escola de segundo grau que não foi das melhores, eu não gostava. E aí eu me lembro, ele talvez não lembre, eu comentei até com o Conte hoje, uma história que eu me lembro muito bem dele não lembrar, mas eu me lembro de ter chegado da escola em torno de 5 horas da tarde, e o papai era 5 do nosso prédio. Ele estava no play, alguma coisa, e eu fui conversar, falar com ele, que ele estava detestando. Acho que você não vai lembrar disso. Eu falei, pai, eu estou detestando a escola, quero voltar para os abrates, estou infeliz, não sei o quê. E a conversa dele comigo foi igual ao do Bruno. Ele conversou comigo, ele achava melhor eu ficar, ouviu, e no final a resposta é muito clara. Se você quiser voltar, você volta. Se você quiser ir para ficar no norte, você fica. Mas eu estou do teu lado. Talvez ele não tenha falado isso tão claramente, mas a mensagem comigo foi essa. Eu acabei optando por ficar na escola, sempre com a certeza, se eu quisesse sair, eu sairia e teria o apoio do papai. E o mais incrível disso tudo foi nós três. Pai e mãe advogado, escritório formado, e o filho mais velho vai fazer vestibular. Todo mundo espera, pode fazer direito, né? Engenharia, medicina. Não, pai, eu quero ser ator. Aquela conversa daqui para lá, e em nenhum momento, o Fábio também comentou isso comigo essa semana, que falou, você não vai ser ator, você está maluco. Você vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer administração. Não. Conversou, expôs, conversa aqui, conversa ali. O Fábio quis, ele bancaram o sonho. O papai bancou o sonho do Fábio. E foi além. O Fábio, no meio da faculdade, falou assim, eu não quero ser ator, eu quero ser ator de circo. E foi para a escola de circo, com o apoio do papai, formatura do Fábio de palhaço e perna de pau. O papai estava na primeira fila, eu me lembro disso muito bem. A primeira peça do Fábio, na Praça Garota de Ipanema, o Roxinol, quem estava lá do início ao fim? O papai. Então, todos os nossos sonhos, mesmo que ele discordasse, ele jamais nos escolheu. Seria o terceiro comportamento de alguém que teve um pai ausente. O quarto, e eu estou terminando, desculpa aí agora, o quarto comportamento é que esse pai, ele não teve alguém em quem se ter a referência. Então, naturalmente, ele não seria a nossa referência. Isso seria o maior absurdo de todos. O papai é totalmente, 100% a nossa referência. A gente tem a bênção de trabalhar junto, nós quatro, e eu tive um caso mês passado, que eu inclusive comentei com ele, uma briga de duas advogadas que eu não sabia o que fazer. Literalmente eu não sabia. Pensei, falei, cara, uma está certa, a outra está, e aí eu tive a solução mais tranquilizadora que se pode ter. Eu liguei para ele, na manutenção. Pai, você pode vir aqui? Aí ele foi, falei, pai, aconteceu isso e isso. Ele falou, você faça isso. Eu falei, muito obrigado. Acabou o meu problema. Eu falei, e no final ele falou, é bom ter pai, né? Eu falei, é maravilhoso. O que ele falou se resolveu. E todos os problemas do escritório, a gente tem uma reunião, ele sempre voto de Minerva, não por respeito, não por imposição, não por divisão de votos, mas porque nós confiamos mais nele do que em nós mesmos. O quinto, e chegando ao fim, é que essa pessoa abandona os seus nos momentos de doença e dor.
Nós tivemos a nossa mãe, que atravessou duas doenças de câncer muito agressivas, né? A primeira ela conseguiu sobreviver, a de mama, a segunda de pulmão, ela faleceu. E a segunda, principalmente, foi de muito sofrimento e dor. E o papai não saiu do lado em nenhum momento, não só dela, como da família. Ele liderou uma equipe grande de amigas, tem algumas amigas em comum dele da minha mãe, a Vaninha, a Suzana, e ele liderou um completo revezamento de pessoas lá em casa. Quando qualquer pessoa não faltava, ele dava. E mais ainda, ele em nenhum momento deixou de trabalhar, a gente deixou de ter qualquer problema financeiro lá em casa. Tudo apertou, é claro, mas ele esteve do lado. Ele passa para a gente essa certeza de que a gente deve estar ao lado dos que nós amamos nos momentos de dor. E o último, ele até falou 2 vezes, eu só vou acrescentar uma. O último comportamento dessas pessoas, que são pessoas frustradas, não se permitem sonhar. O papai falou de 2 sonhos que ele teve, e ele foi buscar a felicidade, que era o que estava aqui no meu. Primeiro a saída do Chase Manhattan, depois o casamento da Mara. Ele não se permitiu, não se entregou. Tem até uma peça agora do outro lado que diz: eu não me entrego, não. Não sei se vocês já viram. Mas o papai jamais se entregou. Ele buscou a felicidade de empreender a empresa, buscou a felicidade casando com a Mara, e busca tanto a felicidade, e é tão para frente do seu tempo. Tempos atrás nós tivemos uma reunião no escritório, o papai está fazendo 80 anos. O papai resolveu que ele quer abrir negócios em Portugal. Ele é além da gente. A cabeça dele está muito na frente dos nossos filhos. Portanto, a conclusão que eu chego é que em Cristo tudo se fez novo. O papai rompeu essa maldição que ele recebeu, ou o papai quebrou, rasgou todos os padrões de vida como pai que eram esperados para ele. E antes de concluir, eu só queria falar um porém. O papai falou isso é dos netos, tá? Não é da família não. E dizem que ele não sorri. Isso, na minha cabeça e no Fábio Bruno, que eu já conversei, é completamente esquisito. Porque tem um outro filho, não posso contar tudo, eu ia falar de algum detalhe, o Bruno falou: não fala isso, pelo amor de Deus. Para a gente é engraçadíssimo e felicíssimo, e não tem eu nem consigo entender muito bem por que os netos falam isso, porque para mim é perfeito. Por fim, eu vou agora ratificar tudo que a Bíblia falou para a Mara, que é a nossa referência, minha do Fábio do Bruno, disparada, a melhor pessoa que existe, não tem comparação mesmo. Ele esteve presente em todos os nossos momentos, bons, ruins, com sabedoria, com inteligência. Mas se eu fosse definir tudo, eu ia falar uma palavra, mas são 3. Uma coisa que você é, pode ser tudo. Você pode ter dúvida de qualquer coisa que você, insegurança, dúvida. Mas são 3 coisas. 3 palavras. 1. Você é amado pelos filhos. Isso você é. Isso você nunca tenha um segundo de dúvida. Você é a melhor coisa que existe na nossa vida.
Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, entramos em Tua presença pelo nome de Jesus para Te glorificar e Te agradecer imensamente, Te dar graças pela vida do meu pai, Namara, tantos anos que o Senhor nos teve no seu colo, nos momentos de dificuldade, nos momentos de felicidade, mantendo junto essa união já por 20 anos, querendo, Senhor, te pedir mais 20, pelo menos. Que o Senhor dê saúde a eles, que o Senhor nos proteja, guarde, dê felicidade, dê amor, que o Senhor esteja sempre presente em toda a nossa família. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estão ouvindo? Então, a gente vai acabar assim, né? Nós vamos fazer o que seja. Já vou, são 2 carros.